Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta grande oportunidade de podermos, aos poucos, nos reunirmos novamente, como antes, na casa do Senhor. O desafio esses dias tem sido não esquecer a máscara. E eu esqueci o óculos. Mas o texto, que vou ler, é um texto bem conhecido. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, versículos 8 a 12. Atos 4, 8 a 12, diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Glória a Jesus. Palavras de Pedro diante dos principais da sinagoga. Num momento muito marcante da história da igreja, quando Pedro e João realizaram em nome de Jesus um grande milagre à porta do templo Formosa, a porta chamada Formosa do templo, e por esse benefício eles foram levados perante as autoridades. É exatamente o início da história da igreja de Jesus, esta igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus, esta igreja que podemos considerar que foi inaugurada no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos, esperando a promessa de Jesus do envio de um Consolador. E eles foram visitados pelo Espírito Santo de forma marcante. Diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, que eles estavam reunidos no mesmo lugar, estavam há 10 dias orando, pedindo a Deus e esperando esta promessa. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso marca exatamente o início da nossa história. A nossa história é exatamente iniciada com a descida do Espírito Santo. Esta igreja que se reúne hoje aqui, e que não estava podendo se reunir alguns dias atrás, e que corre o risco de vez em quando de ser impedida de se reunir, esta igreja tem uma história. E essa história não começa comigo, não se confunde também com a história de uma denominação. Mas essa história, ela nasce exatamente desde que foi fundada por Jesus. E quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. E no mesmo capítulo 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa agora a pregar e anunciar que Jesus havia cumprido a sua promessa. Porque as pessoas, quando viram aquele barulho, diziam: certamente beberam muito, estão cheios de mosto e estão agora aí delirando. Mas Pedro disse: não é nada disso. Isso aqui é poder de Deus. E aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus, agora ele prega com ousadia a palavra de Deus. E Lucas registra no livro de Atos que esta primeira colheita de almas, o resultado desta primeira pregação, foi cerca de 3.000 pessoas que foram batizadas. Elas não apenas aceitaram Jesus, mas elas foram batizadas em água. Essas pessoas foram agregadas agora a um número de quase 500 pessoas aproximadamente, e agora a igreja passa a crescer de forma assustadora.
Mas no capítulo 3, Pedro e João iam subindo ao templo, porque eles ainda tinham liberdade para frequentar o templo judaico, e eles encontram à porta do templo um paralítico, que como de costume pedia esmolas, e eles estavam realmente lisos naquele dia, né? Eles não tinham dinheiro, e eles foram sinceros, mas eles tinham muito mais do que isso. Diz a Bíblia que eles disseram para ele: olha, nós não temos prata nem ouro, você está esperando, nós não temos, mas nós temos Jesus, que é muito melhor do que a prata, que é muito melhor do que o ouro. E diz a Bíblia que eles pegaram na mão daquele paralítico e curaram ele em nome de Jesus. E aquilo se tornou um sinal, porque as pessoas, quando viram aquele homem saltando e pulando, entrando no templo, ficaram assustadas e admiradas, porque não era comum ver milagres dessa forma na igreja. Era uma igreja, era o templo, mas não era comum ter milagres. Mas quando dois homens de Deus estão entrando naquele templo, o milagre acontece. E diz a Bíblia que as pessoas se juntaram a Pedro e João e começaram agora a vê-los como sendo os milagreiros. E Pedro vê mais uma oportunidade de pregar a palavra de Deus e anunciar o nome de Jesus. E aí Pedro começa a dizer exatamente o seguinte: o que vocês estão vendo que aconteceu, não fomos nós. Isso aqui foi Jesus. Isso aqui, esse milagre, quem fez foi Jesus. E Pedro pregou de forma ousada mais uma vez. E diz a Bíblia que quase 5.000 pessoas que ouviram aquela pregação renderam-se a Jesus. A segunda colheita de almas da nossa história, da história da igreja de Jesus Cristo. Mas no texto que nós lemos, no capítulo 4, diz a Bíblia que eles foram levados perante as autoridades. E olha o destaque: quando Pedro vai falar sobre o assunto, ele diz: olha, visto que estamos sendo interrogados aqui, porque fizemos o bem para alguém, pois nós vamos agora falar exatamente o que aconteceu. E Pedro prega agora para os sacerdotes, para os príncipes da sinagoga, e ele anuncia algo que dói no ouvido deles, porque ele fala o seguinte: olha, sabe aquele que vocês mataram, aquele que vocês entregaram para os romanos matarem, e que Deus o ressuscitou dos mortos? Foi exatamente esse que salvou, que curou esse homem paralítico. E aí Pedro agora fala esse texto, versículo 12, que é um texto muito gostoso de se ler: que em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Queridos e queridas, esse texto sagrado, ele é a história da igreja de Jesus Cristo. Esta igreja que caminha há quase 2000 anos, a maior parte da sua história, ela foi perseguida. A maior parte da sua história tentaram sufocá-la. E nós vemos que isso não mudou muito. Mas esta igreja, ela tem uma promessa. Quando falo igreja, eu me refiro à igreja de Jesus. Podem até fechar algum templo, mas a igreja de Jesus, esta igreja, ela é vencedora. Porque o próprio Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que até hoje estamos aqui, anunciando a palavra de Deus, sendo beneficiados pelas bênçãos de Deus, porque lá atrás, os nossos irmãos, os irmãos da igreja primitiva, eles pagaram um preço, mesmo sob perseguição, mesmo sob tortura, mas eles não deixaram de anunciar a palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando mediante a sua palavra e protegendo a sua igreja.